Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio número 36 da nossa série de Deck Builder. Bora! Bom, vamos para mais um sorteio da nossa série de Deck Builder. Tentar fazer algo um pouquinho diferente hoje. Veio Alexi Zephyr Mage. Carta antiga, já me dá um pouco mais de apreço, gosto bastante. Vamos pôr aqui nas nossas templates. E vamos já ver o budget também, né? Pelo que eu vi ali, uma Mono Blue, né? Até 50. Então tende a ser fácil de fazer. Pelo menos aqui a gente tem mais facilidade com budget menor. Então a gente tem a Alexi Zephyr Mage. 5 manas, 3/3. Pago X e uma azul. Descarto 2 cartas da mão e retorno X criaturas para a mão dos seus donos. Então ela tem uma pegada bem removal, né? Ela é bem control. Então ela é uma removal na nossa zona de comando. Então eu posso fazer, na verdade, qualquer coisa com o deck, né? Como ele é um mono blue, eu acho que eu vou tentar fazer um combo, mesmo sendo 50. Acho que faz tempo que a gente não faz um combo aqui no deck, aqui no canal. Eu acho que seria legal mostrar que até no budget dá pra fazer, por mais que obviamente não vai ter o power level ali que a gente tá acostumado. Então aqui eu vou colocar o combo, provavelmente vai ser de artefato e mana infinita. A gente tem um deck aqui no canal parecido, que é a Hercule, né? Acho que dá pra gente fazer algo parecido aí com esse deck. Então aqui nas sessões, vocês puderam ver, eu tenho uma sessão de transformar e uma sessão de untap. Ali a gente vai explicar depois exatamente como que funciona isso para combar. E aqui eu já tô organizando, né? Eu teria feito 10-10-10, 5-5 nas últimas 2 sessões. E agora, depois de pensar melhor no arquétipo, ficou em esse número, sim, são 20 ramps. Mas a ideia do que eu pensei para esse deck, ele já tá pronto, tá? Então esse é o novo formato aí que eu tô fazendo. Mas só para mostrar para vocês a linha de raciocínio. Então aqui na ideia do ramp vai ser um dos pontos principais, né? Porque o deck comba com pedra de mana. Então a gente tem os good stuff, que é só ring, enfim, os que todo deck vai ter. Aí eu tenho os específicos, né? Para artefato, eu achei legal fazer esse flavor. E os que geram 3 ou mais manas para combar. Então aqui eu tentei para esse flavor do Mono Blue de ter essas mana dorks do azul, que é só para artefato, já que o deck vai ser bem carregado nisso. Eu tenho também algumas pedras de mana de custo mais alto, ou de X, porque o combo ele vai consistir em eu ter uma pedra de mana que gere 3 manas ou mais. Se gerar colorido é ainda mais fácil, normalmente, né? Mas a gente tem ali, vocês puderam ver, as pedras de mana de um custo maior que vão gerar mais que 3 ou 3, né? E daí eu tenho outras que vão entrar ali no early game, em específico para artefato. O deck ele vai ter essa pegada de transformar, porque se eu transformar minha comandante em artefato, as manas dorks eu posso usar para a habilidade dela. E essas mana dork de artefato tendem a gerar mais manas que o normal pro CMC dela, porque tem essa restrição. Então eu fui para essa pegada, né? O deck vai ter essa ideia de transformar artefato em bicho ou bicho em artefato. O que eu acho que deve ser bem divertido e específico, né? Acho que a pegada desse deck, além de ser o Mono Blue Control normal combo, vai ser que a nossa removal é basicamente a nossa zona de comando, né? Então vocês puderam ver ali que em proteção eu só tenho 3 counters. O deck, eu deixei ele bem específico pelo budget ser pequeno, né? Então eu não posso querer um deck super denso e consistente em um monte de coisa. Então é só os 3 counters famosos mesmo para algo muito grande da board, queria mudar bastante, né? Aqui em interação eu tentei manter a ideia do bounce para ter o flavor da comandante que faz bounce, né? Então a pessoa vai ler e falar, putz, é um deck de bounce, e vai ser mesmo, eu acho legal isso. Só que aqui a bounce vai ser para permanente, né? Porque a nossa comandante já lida com as criaturas. Então aqui é bounce basicamente para artefato e encantamento, ou até land, dependendo, né? Já que eu não preciso de nenhum tipo de removal no deck para bicho, porque isso eu vou usar a nossa comandante, né? Então, assim, todos com o mesmo texto, né, de retornar. Aqui tem alguns segundos efeitos, né, que eu sempre gosto de pôr caso eu consiga, de dar um scry, dar um surveil e assim, que o deck vai ficando um pouquinho mais consistente no budget.
Aqui na ideia de transformar, então a gente vai ter tanto transformar criatura para artefato, então isso entra num Good Stuffer ali, principalmente para utilizar a nossa comandante com as nossas pedras de mana e mana dork. E artefato para criatura, que é onde a gente comba, tá? Então aqui eu tenho essa nossa seção de transformar, então eu tenho ali vários tipos de efeito. Eu tenho 3 instantes ali que são as melhores, porque elas servem para ambos os propósitos, né? Eu posso tanto transformar um artefato em bicho ou um bicho em artefato. E tem algumas específicas que vão fazer só um ou outro, né? Então, mais uma vez, aqui eu consigo transformar a minha comandante em artefato e usar as manas dork para conseguir usar a habilidade dela, né? E a nossa parte do combo, ele vai envolver eu transformar o artefato, a pedra de mana, em uma criatura, tá? Então, unindo agora com essa parte do untap, que são essas 4 cartas, porque é onde seria caro no deck, né? Mas no budget a gente consegue opções. Eu tenho aí essas 4 cartas que dão untap num bicho ou em um artefato, né? Então, basicamente o combo consiste em eu ter uma pedra de mana que vai gerar ali 3 ou 4, dependendo de qual peça eu tô combando, né? Pra dar o untap. E daí, se eu transformar, por exemplo, a minha pedra que gera 3 manas em uma criatura e baixar o Graft, né? Eu consigo dar untap nela infinito, então, porque ela se paga pelo próprio untap. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Usar essas 4 opções de untap, sendo num artefato ou num artefato que eu transformei em bicho, pra gerar mana infinita. E daí, a nossa sessão de draw, eu vou colocar draw em mana sync. Então, draw que eu posso, se eu quiser, né, cagar a mana toda que eu faço aí de mana infinita pra comprar o meu deck inteiro, né? Que vai ser o que vai... Eu preciso também disso pra ganhar o jogo, né? Não adianta eu só gerar mana infinita e não ter nada. Então eu tenho algumas peças ali que eu pago 4 pra dar um draw, pago 6 pra dar um draw, que tem o buyback, ou que entra e eu dou draw X, porque depois que eu gerei mana infinita eu quero uma dessas peças, né? Eu tenho 2 pedras ali, 2 artefatos que me dão um draw bem grande, e é onde eu também posso ir gastando a mana durante o jogo, enquanto eu não combo. Mas basicamente eu quero seguir o Fiz Mana Infinita com um desses pra comprar o meu deck inteiro. E depois que eu comprar o meu deck inteiro, aí eu tenho formas de ganhar. Então aqui nas Good Stuff, eu vou ter os tutores, né? O deck ele tem ali alguns, mesmo no budget. Tem os finishers, que são as cartas que vai fazer eu ganhar o deck, eu ganhar o jogo depois de comprar o deck inteiro, né? Tem algumas Good Stuff. Então, de tutor, eu tenho esse Transmute, que vai ir ao de tutor de artefato, que vai me ajudar a achar principalmente as peças de untap, que são as mais complicadas e necessitadas, né? Tem até um bicho que tutora uma pedra de mana ali de custo 6, que normalmente são as que combam. Aí, eu tenho Good Stuff, eu tenho a Apple e o Trading Post, né? Eu acho que pra artefato são cartas boas, num geral, assim, pra uma mesa, principalmente budget, né? O Trading Post ali me dá bastante flexibilidade, inclusive combando com a Apple, se eu quiser. Então, dependendo do número de mana que eu tenho, eu consigo todo turno pegar controle de um bicho, né? E daí eu tenho a parte do que vai ganhar o jogo. Como eu vou comprar o deck inteiro, eu não preciso de muita carta, né? Eu tenho ali 2, 3 pra caso alguém exile, enfim, eu ter, sim, pelo menos mais de uma, né? Então eu tenho tanto a Kingping, né? Então eu tenho tanto uma aura que eu vou encantar essa criatura pedra que tá gerando mana. Depois que eu gerar infinito, eu também tapo ela infinito pra dar dano. Ou eu também tenho essa barreira aí, que além de ajudar a gente no início a segurar, eu posso gastar toda a mana pra ir pra dungeon. E dentro da dungeon eu tenho milhões de formas de ganhar o jogo, né? Eu também tenho uma outra wall ali, que é uma Good Stuffer, que vai me dar upkeep, Scry 1, e é bom pra esse tipo de deck mais lento e tal, eu tenho uma maneira de me segurar no início, né? Aqui nas lanes a gente vai ter as básicas e as utilitárias, lembrando, um deck de R$50, então assim, eu não tenho lá tanta variedade assim, eu tenho ali quase 30 ilhas, mas eu tenho terreno que volta artefato, eu tenho terreno que coloca marcador, porque uma das coisas que eu posso combar também é com uma criatura, que é a Val, né? Ela gera mana igual a resistência dela, eu não posso usar pra castar, mas isso pro nosso deck não é muito problema, dependendo da board, né? Então eu tenho alguns terrenos que podem pampar ela. O Castle azul, que é super barato, Age Destruir não básica, a Halimar Depths, que pro Monoblue, show de bola, de R$50. Tem a Mira de Landscape e alguns outros terrenos ali que vão ajudar o fato de eu ter bastante artefato no deck, né? Mas é um deck de R$50, o que ele quer fazer é baixar uma pedra de mana, transformar ela num bicho, gerar mana infinita, comprar o deck inteiro e ganhar, né? A gente tem um deck exatamente assim aqui no canal, que é a Hercule, pra quem quiser, tem mesão com ela. Aqui a ideia é turno 1 fazer uma land, depois eu não sei o que eu faço, né? E vamos ver aqui o que vai acontecer.
Então, para esse primeiro jogo, a gente tem uma mão sólida, né? Eu tenho bastante play e pedras de mana. Igual eu falei, como ele não tem uma linha muito definida, é bom que também você não fica lá procurando muita coisa na mão, né? Normalmente eu quero ter algumas plays de início, alguma coisa de draw, né? Aqui no turno 3 eu já conseguiria fazer mais uma pedra. Então é bom que só de eu ter bastante mana, só com a minha comandante eu já consigo fazer alguma coisa no jogo, né? Que é segurar o jogo, bounçar bastante bicho de uma vez. A nossa comandante tem essa pegada, né? Aqui eu tutoraria, eu escolhi por tutorar uma peça de draw em vez de uma das pedras, porque também não é como se esse deck fosse um turbo combo por ser R$50, então não faz sentido tentar combar super rápido, né? Então eu achei melhor uma peça pra me dar draw aí, porque eu tendo a descarregar essa mão aí, e eu teria uma opção. Aqui eu conseguiria fazer a Val, eu tô com bastante mana pra habilidade ativada, né? Então eu comprei uma peça ali que gera Clue, né? E é uma das formas muito boas de eu descarregar essa mana. Conseguiria até dar um bounce ali se eu quisesse, né? Por enquanto eu não tô precisando usar o draw, mas é legal de ver que por mais que um deck combo, um deck que precisa de bastante coisa, não é como se eu estivesse dando draw passo todo turno, né? Aqui, por exemplo, eu conseguiria fazer uma quantidade bem grande de pista, e eu tenho aí, pelo menos, só nos meus bichos aí 5 manas pra usar pra estourar elas e dar draw. Então o deck ele tá tendo continuidade, ele tá tendo play. Aqui eu não consigo ir muito longe pra mostrar até quando eu ia combar, é um deck bem mais lento, um deck de R$50, mas legal pra ver que o deck ele consegue fazer coisas de interagir com a board, né? Em qualquer momento eu posso baixar minha comandante e bounçar todos os bichos da mesa, basicamente, né? Porque é bem agro ela, nesse sentido. Aqui eu conseguiria fazer a maçã, roubar alguma coisa, né? Conseguiria fazer até mais uma criatura ali que ajuda a estourar Clue. Comprei mais peças de draw, então aquela pedra acabou que não... Aquele tutor acabou que não fez tanto sentido, mas não tem muito problema. Eu ainda tenho bastante play. Na mão eu tenho bounce, eu tenho mais mana. Eu já tenho algo que transforma artefato em bicho. E até tem um untap de artefato. O que tá me faltando é uma das pedras que vai gerar mais de 3 manas, né? Mas aqui eu teria play, eu teria como continuar esse jogo, né? Eu consigo fazer minha comandante, né? Eu tenho bastante opção, igual eu falei, aqui pro vídeo é bem complicado a gente chegar até num turno final, né? Até porque depende de como tá a board, mas eu acho que é interessante esse tipo de deck, normalmente não é muito comum em budget, né? Mas é legal pra ver que aqui provavelmente o que eu faria é com a comandante ganhar tempo enquanto eu dou mais draw e tento achar aí essa pedra aí que vai fazer eu ganhar. Se eu comprar também um untap de 2, eu já tenho uma pedra que gera 3, então também eu já combaria ali, né? Então o deck fez. Vamos para um próximo jogo. Aqui eu não tenho play. Aqui eu só tenho mana e pedra. Eu tô com o costume de equipar a mão assim, se é um deck muito barato, tá? Porque também a chance de eu comprar coisas que não são... O terreno é maior pra esse tipo de mão. Então eu equiparia essas mãos, tá? Que tem muita land e ainda mais ramp. Então, pra um budget pequeno, é o que você quer, né? Por mais que vocês vão ver que deu uma fludada ali, eu acho que pra uma mesa de R$50 não é tanto problema eu perder às vezes um turno só no início. Aqui eu ainda comprei uma criatura que vai me dar pelo menos uma presença de board, né? Eu tenho uma pedra ali com potencial combo, né? Que é a Astral ali. Então eu já consigo segurar ela, pensando mais pra frente. Tem um counter, tem um bounce, então mais uma vez eu consigo jogar o jogo, né? Comprei aqui a maçã ainda. Como eu fiz essas duas, esse bicho que ele entra com uma cópia, né? Eu gosto de fazer o comandante logo em seguida, porque daí triga ele eu faço as pistas, então é mais draw, né? Então eu tenho bastante continuidade. Aqui é um jogo que, dependendo do que eu compre, até consigo combar relativamente rápido. Mas, de novo, o deck ele não busca isso, né? Comprei também uma peça de untap, então ali, basicamente, eu tô num momento que se eu comprar uma peça que transforma e eu fizer esse artefato pra 4, eu faço mana infinita, né? Então é legal que, enquanto a gente faz isso, a gente tá jogando o jogo, né? Aqui vamos fingir, né, que eu dei um bounce, eu dei mais draw com a pista, né? Existe um mundo também que, se eu comprar uma peça de draw, eu consigo usar a nossa comandante,
comprei a peça que transforma, né? Então, no momento que eu chegar em 12 manas ali pra fazer o nossa astral pra 4, né? Pra 3 no caso, a gente já consegue combar. É o preço pra 4, né? Então é o preço de 12 manas, tá certo. Então, eu faço ela pra 4, transformo ela em bicho, ponho a aura e gero mana infinita. Então é legal que a gente só tá esperando mana agora e, obviamente, uma peça pra dar o draw do meu deck inteiro, né? Mas, de novo, aqui eu conseguiria fazer a minha comandante se eu tivesse necessidade mesmo de fazer uma play, uma ação e descartar o counter e o terreno. É meio arriscado, porque o terreno é o que tá me ajudando, mas aqui eu vou julgar que eu preciso fazer alguma coisa na mesa, né? E as 3 peças são as que combam, né? E aqui eu conseguiria até estourar a maçã aí pra ganhar alguma coisa. Comprei uma pedra, o que é bom, né? Basicamente, no próximo turno eu consigo demonstrar o que seria o combo, mas obviamente eu não faria num jogo normal, porque eu preciso seguir isso com uma peça de draw, tá? Mas eu acho legal só pra vocês verem aqui no vídeo, né, como funciona esse combo, esse estilo de combo, né, que eu acho que é o mais fácil de fazer no budget, tá? Não é obviamente o mais rápido e o ideal, a gente tá falando de um deck de R$50, né? Então aqui eu teria feito ela pra 4, né? Obviamente eu não consigo fazer tudo agora, porque ia me faltar mana, mas no próximo turno eu basicamente tenho mana infinita com as outras 2 peças na mão, transformando ela em bicho e colocando a aura, né, pra encantar. De novo, não é a play certa, porque eu preciso de uma peça pra dar o draw no deck inteiro, né? Porque ela transforma em bicho só até o final do turno, então eu só consigo combar isso agora. Mas aqui é só pra efeitos de vídeo, né? Dá pra gente fazer só pra vocês verem, né, como seria esse deck. Aqui eu até tô... da mágica ela me deu um draw, vai que era um draw que me possibilitasse comprar o deck, né? Não foi. Mas o combo seria basicamente eu transformar em bicho e colocar a aura, né, pra gerar essa mana infinita. Aqui eu vou também ver quantos turnos ia demorar, se eu ia comprar alguma coisa pra dar o draw no deck. Eu ia comprar uma cover 1 hora, né? Com ela eu conseguiria dar draw 3 e não. A gente teria... Então teria que esperar bastante turno pra fazer esse combo, né? Mas enfim, igual eu falei aqui, era só pra mostrar pra vocês o combo no vídeo. Vamos pro nosso último jogo aqui. Mais uma vez eu tenho basicamente um combo na mão, mas eu não tenho play de início, então não vale a pena, não quero combar tão rápido. E aqui já é uma mão bem melhor, né? Eu tenho Sol Ring, eu tenho uma criatura ali que vai me dar Scry todo turno. Tenho uma pedra possível de combo, com a Lotus ali na mão. Então aqui eu já conseguiria sair muito bem, né? Com um turno 1 e 2 forte, com bastante play. Aqui eu consigo fazer Scry, comprei uma peça de draw também. Tenho 2 bounces, né? Além da nossa comandante. Aqui eu iniciaria com a Lotus, né, já no turno 3, então assim, saiu bem explosivo, né? Provavelmente eu vou usar essa peça de draw pra continuar o jogo e não pra esperar o combo, porque mais uma vez, eu tenho que jogar o jogo enquanto não vem, eu não posso ser um -1 na mesa, né? Eu não paro de comprar mana, o que é ótimo, lembrando, o deck tem 20 formas de ramp, é isso que ele quer, porque ele tem bastante dessas peças de draw, né? Então aqui eu conseguiria só deixar a nossa comandante já na board. E aí, para um próximo turno, vamos fingir que eu usei esse bounce, até para ficar mais bonito, a única carta da minha mão ser um draw X, eu tendo muita mana. Então aqui eu conseguiria combar essas dorks para gerar mana, né? Para castar spell e fazer aí esse draw, se eu não me engano, para 10. Então, assim, legal de ver que o deck ele consegue jogar, né? Aqui eu comprei coisa de untap, coisa para descartar essa mana que sobrar, mais peças de draw ali no clock, então em qualquer momento eu consigo usar a minha comandante pra muito já, tenho bastante mana e bastante carta na mão, então não é um problema eu descartar 2, então acho que deu pra ver nos 3 jogos, né? Um primeiro jogo que eu não cheguei nem perto de combar, mas se comportou como um Mono Blue Control. Um segundo jogo que eu forcei o combo só pra vocês verem como funciona, mas mostrar que não faz sentido eu tentar fazer isso cedo. E esse jogo 3 pra o que é o deck mesmo, que é eu tô próximo relativamente do combo e mesmo assim eu tô jogando o jogo, né? Então essa foi a Alexi, bem parecido com a Hercule aqui do canal, se vocês curtiram esse estilo, tem já no mesão aqui no nosso canal.
Espero que tenham gostado, uma opção aí para os nossos combeiros no budget, para quem curte, ou igual eu que gosto de cartas super antigas aí. Eu acho sempre legal poder trazer essas ideias para mesa. Valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.